Olá pessoal do quinto ano, hoje no nosso resumo de português vou falar um pouquinho aqui da página 24 em português, tá bom? O interesse pela ciência. Aqui temos um texto de divulgação científica, quer dizer o quê? É um texto que ele passa informação científica sobre o assunto, tá? No caso aqui ele fala sobre alguns animais que têm hábitos curiosos, né? Fala sobre o gato que ele se lambe para se limpar. Fala de alguns animais que comem pedrinhas para ajudar a limpar o estômago, a fazer digestão, né? Então, ele fala assim sobre informações que são registradas cientificamente, tá? Então, aqui tem duas perguntas para vocês responderem, tá bom? Na página 26 também temos algumas questões para vocês responderem relativo ao texto, tá? Na 27, a mesma coisa, questões para vocês responderem. E aqui está falando, no geral, para que serve o texto de divulgação científica, que são textos, né, que passam o conhecimento científico da história, tá? Do assunto. Vou virar a página. Página 28, estamos falando sobre coesão, pronomes e sinônimos. Pronomes e sinônimos, ele torna o texto mais coeso. O que quer dizer? Sem tantas repetições, tá? Então, no lugar da palavra principal, eu acabo usando pronomes, tá? Por exemplo, aqui ele dá o exemplo de uma parte do texto onde fala dos bichos. Então, ao invés de toda a frase, né, nós usarmos bichos, para não ficar repetitivo, então nós acabamos usando outros pronomes, né, ou palavras que são sinônimas. Se não, já pensou como é que iria ficar, ó? Mas não pensem que os bichos engolem qualquer pedra que vem pela frente. Os bichos escolhem com muito cuidado as que vão para a barriga dos bichos. Já pensou se cada palavrinha que tem a ver com bichos eu for ter que ficar lendo sempre a mesma coisa? Então, torna o texto repetitivo, tá? Então, coesão ele serve para fazer essa ligação aí dentro da frase, só que mudando para pronomes, tá certo? Já na página 29, falando de concordância verbal, né? Que é o quê? É quando o verbo ele concorda com a pessoa, com a palavra que está representando aquela ação, tá bom? Então, aqui temos lambem, que é verbo. Quem se lambem? Os gatos, tá? Escolhem é o verbo. Quem escolhe? Eles, tá bom? Então, isso que é concordância verbal, é quando o verbo, ele representa, né, o agente da ação da frase, tá bom? Na página 30, temos algumas também atividades, tá? Para vocês fazerem, sublinhar os sujeitos, né, das formas verbais e aqui reescrever todas as frases colocando a forma verbal correta, tá? Na página 31 também temos mais atividades, tá bom? Vou virar a página. Página 32, agora falando sobre poemas. Aqui é um poema que fala sobre a pedra, só que de uma forma mais bonitinha, digamos assim, né? Que essa é a função do poema, né? Passar assim uma linguagem mais amorosa, mais pessoal, né? Diferente daquele texto que a gente acabou de ver sobre divulgação científica, né? Então aquele texto também falava de pedra, só que a pedra lá na barriga do bichinho. Aqui não, aqui já fala da pedra no caminho, a pedra que não reclama de nada, que não faz mal a ninguém, então já é aquela coisa mais poética, tá? Nisso, também fala que, nesses textos de divulgação científica, nós usamos uma linguagem denotativa, ou seja, é aquela linguagem que fala a parte científica da história, tá? E já no poema, nós usamos uma linguagem chamada conotativa, que é o sentido figurado de algumas palavras. Por exemplo, né? A pedra está sempre ali, no meio do caminho. É diferente de, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Então, o tipo de linguagem que eu uso lá no texto científico, chamamos de denotativo e não é a mesma linguagem que eu vou usar no poema, que chamamos de linguagem conotativa, tá?
Então, ele está explicando só o uso certo dessas palavras, tá bom? Na página 34, vocês também irão responder aqui essas questões, tá? Aqui tá falando sobre figura de linguagem, tá bom? No caso, ele tá falando sobre a pedra, né? Quer dizer, as figuras, elas são recursos utilizados, né, na linguagem para expressar de uma forma criativa, tá bom? Então, essa forma criativa, por exemplo, as pedras se entendem, nós chamamos de personificação. As pedras se entendem? As pedras nem vida têm, como é que elas vão se entender? Então, essa frase assim, né, fantasiosa, nós chamamos de personificação, que é figura de linguagem, tá bom? Aqui vocês irão escrever o título, né, do poema e o nome do autor que vocês pesquisarem aqui, tá? Eu, no caso, eu pesquisei o que chama O Cravo Brigou com a Rosa, que não existe, não pode ser verdade, né? Vocês conhecem a musiquinha? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Então isso é um poema, né? Mas isso, na verdade, existe? O cravo brigou com a rosa? Não, né, gente? Então isso que chama figura de linguagem, tá? Então eu pesquisei O Cravo Brigou com a Rosa. Só não anotei o nome do autor, tá bom? Mas aí não precisa ser O Cravo Brigou com a Rosa, mas vocês escolhem e marquem o nome do autor aqui, tá? Aqui eu vou falar só a introdução, porque acho que já tem um vídeo, né, no YouTube falando sobre como funciona a mumificação natural. Então é um texto que fala cientificamente da mumificação. Porque quando nós falamos em múmia, a gente pensa logo que é aquele ser lá enfaixado, né, saindo lá do caixão. Não é verdade, tá? Então o texto ele mostra para nós como que é essa mumificação natural, tá bom? Então, ele fala que não precisamos ter medo, né? Que como que acontece essa mumificação natural, né? Pelo frio, tá? Então, totalmente diferente daquela história de múmia que a gente conhece lá do Egito, tá? Então, é isso que o texto nos fala. Aí aqui também algumas questões para vocês responderem, tá bom? Então, no nosso resumão, paramos aqui na 36, porque agora já tem as aulas daqui para frente, tá certo? Depois eu continuo com matemática. Até depois. Tchau, tchau.